Acompanhe o caso mais chocante da medicina brasileira: clínicas psiquiátricas clandestinas, desaparecimentos misteriosos, experiências ilegais e o médico sem rosto que aterrorizou famílias por décadas. Neste vídeo, você vai conhecer os detalhes da investigação que desvendou uma rede de terror psicológico, manipulação de memórias e crimes contra a humanidade. Veja relatos exclusivos de sobreviventes, provas inéditas, bastidores da caçada policial e o julgamento histórico que mudou para sempre a luta por justiça no país. Uma história real de horror, coragem e esperança. Assista até o fim e compartilhe para que ninguém mais seja silenciado. Em uma região esquecida pela pressa do centro urbano, há uma rua antiga, silenciosa, ladeada por prédios envelhecidos e portões de ferro corroídos pelo tempo. Pouca gente se arrisca a caminhar ali após o entardecer. O número 47, por trás de um muro alto coberto de era, abriga o que restou da Clínica São Rafael. Um prédio pálido, de janelas baixas e corredores que parecem segurar ecos de vozes que nunca foram ouvidas. Por muitos anos, aquele endereço foi só mais um na lista de clínicas psiquiátricas que povoavam a cidade grande, onde famílias depositavam seus segredos e buscavam soluções para casos que ninguém queria encarar de frente. Mas tudo mudou numa tarde de inverno, quando uma ambulância saiu da clínica e nunca chegou ao Hospital Central. Não havia paciente, não havia registros, nem câmeras captando a saída. Apenas uma placa de madeira foi deixada, pregada no portão de entrada, fechada para reformas. Não foi o primeiro sumiço estranho envolvendo a clínica. Ao longo de uma década, vários pacientes foram dados como transferidos, mas nenhum familiar recebeu notícia, nem um único documento comprovando para onde tinham ido. Alguns funcionários antigos falam em sussurros sobre anotações que desapareciam dos prontuários, sobre exames que não batiam com os laudos entregues à família. Um ou outro se arriscou a denunciar irregularidades, mas logo deixaram o emprego ou simplesmente sumiram do mapa. O que ninguém conseguia explicar, porém, era o motivo de tamanho silêncio. A diretoria da clínica mantinha relações sólidas com membros influentes da prefeitura e da polícia. Os médicos, sempre discretos, pareciam mais preocupados com o sigilo do que com a recuperação dos pacientes. Dentre todos, havia um nome que causava desconforto sempre que citado: Dr. Álvaro M. Nunca havia sido fotografado em eventos. Sua ficha não constava nos registros médicos da cidade, e ninguém conseguia se lembrar exatamente de seu rosto. Para pacientes e familiares, ele era o médico sem rosto. O mistério se tornou ainda mais sombrio quando começou a circular entre funcionários um dossiê anônimo, com relatos detalhados sobre tratamentos experimentais aplicados sem consentimento, sessões noturnas de sedação, restrição alimentar e pacientes que acordavam sem memória de semanas inteiras. Fotos granulosas mostravam homens e mulheres com marcas nos pulsos, olhos fundos, olhares vazios. Em uma das páginas, um aviso em letras maiúsculas: nunca fale sobre o corredor dos fundos. A delegada responsável pela região, Ana Paula, já conhecia a fama da clínica. Mesmo assim, sempre que recebia uma denúncia, se deparava com processos arquivados, testemunhas desaparecidas ou laudos inconclusivos. Foi só em setembro de 2018, quando um ex-funcionário da limpeza apareceu em sua delegacia, que algo concreto finalmente veio à tona. O homem, visivelmente apavorado, trazia consigo um pequeno caderno de anotações, sujo de poeira e com páginas arrancadas. Contou que ouvira gritos vindos do porão da clínica, descreveu pacientes amarrados e principalmente relatou o que chamou de o ritual do corredor. Toda terça-feira à noite, médicos e enfermeiros conduziam um grupo de pacientes para um corredor sem iluminação, de onde apenas metade retornava para os quartos. Os outros nunca mais eram vistos. A investigação foi aberta em segredo, para evitar o vazamento de informações. Ana Paula reuniu uma equipe reduzida, contando apenas com 2 agentes da confiança dela. A estratégia era simples: infiltrar-se na clínica, coletar provas e, principalmente, identificar quem era o misterioso Dr. Álvaro M. Por semanas, policiais à paisana circularam pelos arredores, tentaram se passar por familiares de pacientes, marcaram consultas falsas, mas ninguém sequer citava o nome do médico. As recepcionistas limitavam-se a dizer que a clínica estava em transição e que os médicos se revezavam em plantões.
Enquanto isso, denúncias anônimas continuavam chegando. Uma mãe desesperada jurava ter reconhecido sua filha entre as fotos de um paciente que fugiu da clínica e postou imagens assustadoras nas redes sociais antes de desaparecer novamente. Um ex-paciente, já idoso, contou à polícia que ficou semanas trancado num quarto sem janela, recebendo comida apenas 2 vezes por dia, e que todas as noites ouvia passos pesados pelo corredor dos fundos. A busca por provas concretas esbarrava sempre no mesmo muro. Os arquivos da clínica estavam trancados em uma sala de acesso restrito, protegidos por fechaduras duplas e câmeras que misteriosamente viviam com as gravações apagadas. No entanto, a equipe de Ana Paula conseguiu recuperar parte de um vídeo das câmeras externas. Uma figura de jaleco branco, com o rosto desfocado pela sombra, conduzia um grupo de pacientes rumo ao porão em plena madrugada. No vídeo, apenas uma silhueta baixa, andar calmo, mãos enluvadas. Nunca uma imagem nítida, nunca uma identificação. O caso ganhou repercussão nacional após uma reportagem exibida em um grande telejornal, detalhando o sumiço de pacientes, o desaparecimento de funcionários e o silêncio da diretoria. Pressionada, a Secretaria de Saúde prometeu uma auditoria completa na clínica, mas, misteriosamente, os relatórios oficiais nunca foram divulgados. Enquanto isso, a clínica permaneceu aberta, recebendo novos pacientes, sempre com a promessa de reabilitação e cuidados humanizados. O que os familiares não sabiam era que, atrás das portas fechadas, a rotina seguia sombria, seringas sendo preparadas à meia-noite, enfermeiros evitando cruzar olhares, pacientes trocando bilhetes escondidos para tentar avisar alguém do que acontecia lá dentro. No fim do primeiro mês de investigação, Ana Paula decidiu agir por conta própria. Munida de um mandado discreto, entrou na clínica acompanhada de um agente. O que encontrou nos corredores dos fundos foi apenas o início do verdadeiro pesadelo. O cheiro de éter, misturado ao odor de mofo, impregnava as paredes. Salas trancadas com cadeados, camas sujas de lençóis rasgados, manchas antigas de sangue no piso, caixas de arquivos queimados parcialmente no porão. Em um armário enferrujado, um fichário com nomes e fotos de pacientes que nunca tiveram alta, muitos deles oficialmente declarados mortos por outras clínicas ou transferidos sem rastros. No rodapé de um dos laudos médicos, uma anotação à mão: não esquecer o protocolo, sempre pela porta dos fundos. E colado no espelho do vestiário médico, um bilhete escrito em letras vermelhas: você também vai esquecer quem era. Se tentar sair, nunca mais será reconhecido. O terror real daquela clínica era mais profundo do que qualquer ficção. O mistério do médico sem rosto estava apenas começando a ser desvendado. A delegada Ana Paula e o agente Fábio retornaram para a delegacia com o que haviam conseguido: fotos de laudos, registros queimados, um pedaço do fichário, o caderno do ex-funcionário e o vídeo das câmeras externas. Era pouca coisa diante da gravidade dos relatos, mas já era o suficiente para convencer o Ministério Público a abrir um inquérito formal. O clima na delegacia, porém, era tenso. Sempre que um novo dossiê anônimo chegava, ele parecia ter informações ainda mais precisas, como se alguém de dentro da própria clínica estivesse arriscando tudo para revelar a verdade. Mas quem seria capaz de expor aquele sistema, sabendo que desaparecer era quase uma sentença? Ana Paula suspeitava de uma enfermeira, Luciana, cuja ficha mostrava advertências por excesso de empatia e pedidos de afastamento após plantões noturnos. Era um padrão. Quem tentava proteger os pacientes acabava fora da equipe ou transferido para longe, e ninguém mais os via na cidade. Foi numa madrugada chuvosa que o telefone da delegada tocou, o número restrito. Uma voz feminina, trêmula, pediu para se encontrar na esquina do cemitério, antes do amanhecer. Ana Paula foi sozinha, com o gravador escondido no bolso do casaco. A mulher apareceu com o rosto coberto, chorando. Confirmou que era Luciana. Eles sabem tudo, ouvem tudo. O doutor nunca aparece de dia. Ele está lá embaixo, sempre desde a reforma. Os pacientes não lembram nem o próprio nome quando saem. Luciana entregou um pendrive com gravações de áudios e fotos feitas com o celular escondido nos bolsos do jaleco. Sussurrou que os remédios aplicados no porão não tinham rótulo, que era proibido anotar qualquer reação adversa, que vários pacientes nunca mais foram vistos nem pelo serviço social. Se eu sumir,
Procurem no arquivo morto. Pediu antes de desaparecer na névoa. Com esse material, a investigação mudou de patamar. O Ministério Público pediu a quebra de sigilo dos arquivos digitais da clínica, mas curiosamente os sistemas estavam fora do ar. Pane inesperada. No hospital da cidade, 2 médicos que já tinham trabalhado na São Rafael deram depoimento em sigilo, alegando que ali se faziam testes de medicamentos não registrados, muitos vindos do exterior, enviados sob encomenda. Um deles mencionou o nome Projeto Cassandra, supostamente um protocolo secreto para apagar memórias traumáticas de pacientes psiquiátricos graves. O nome do Dr. Álvaro M. surgiu diversas vezes, sempre como o chefe do projeto, embora ninguém conseguisse confirmar nem mesmo sua especialidade. A reportagem sobre o caso teve repercussão ainda maior, atraindo a atenção de uma promotora experiente, Solange Menezes, conhecida por enfrentar grandes grupos hospitalares. Ela exigiu acesso a todas as fitas de monitoramento, mas mais uma vez, os arquivos estavam corrompidos, trechos inteiros apagados. Em paralelo, familiares de desaparecidos começaram a protestar em frente à clínica, exibindo cartazes com fotos de filhos, irmãos, pais, todos internados e nunca mais vistos. O clima ficou hostil. Seguranças armados foram colocados no portão e a diretoria da clínica divulgou uma nota acusando a delegada Ana Paula de perseguição e abuso de autoridade. Mesmo com todo o cerco, uma brecha inesperada surgiu. Uma das antigas faxineiras, Dona Maria, viúva, sem filhos, procurou Ana Paula no final de um plantão. Em prantos, contou que certa noite ouviu gritos e viu 2 homens empurrando uma maca coberta em direção ao porão. Resolveu seguir de longe, escondida atrás de um armário. O médico sem rosto usa máscara de cirurgia. Ninguém nunca viu a cara dele. Ele fala baixo, mas todo mundo obedece. Tem uma chave preta que só ele carrega. Abre a porta do fundo. De lá, só entra e sai gente de madrugada. Dona Maria revelou ainda que certa vez encontrou uma pulseira de identificação de paciente jogada no lixo com o nome riscado e um número, 372. Era sempre assim, nomes riscados, números no lugar de pessoas. No laudo pericial do vídeo recuperado, um perito confirmou que havia cortes na gravação e que imagens de um suposto médico baixando a cabeça ao cruzar o corredor estavam propositalmente borradas. O laudo foi anexado ao inquérito, aumentando a pressão sobre a diretoria. A promotora Solange conseguiu uma liminar para vistoria urgente na clínica, mas quando os agentes chegaram, encontraram os quartos vazios, corredores lavados com água sanitária e o porão trancado com solda recente. Não havia nem sinal dos pacientes listados nos prontuários do pendrive de Luciana. Enquanto isso, novas denúncias explodiam nas redes sociais. Uma mãe publicou áudios da filha internada em que ela chorava e dizia não se lembrar de nada do que acontecia à noite. Apenas acordava com marcas roxas nos braços e uma sensação de medo inexplicável. Outra ex-paciente apareceu em um hospital distante, desorientada, com um laudo médico indicando amnésia profunda pós-trauma, sem nenhum histórico anterior de distúrbios neurológicos. Pressionada, a Clínica São Rafael anunciou nova reforma e suspensão temporária das atividades. Por trás das cortinas, no entanto, o terror continuava. O dossiê anônimo passou a enviar fotos recentes do interior, seringas sobre uma bandeja, remédios sem identificação, documentos destruídos e o registro de uma reunião secreta no porão. Todos com o rosto coberto, menos o do médico sem rosto, que estava sempre virado para a parede, jamais para a câmera. A delegada Ana Paula sabia. O tempo estava contra ela. Pessoas desapareciam, arquivos sumiam, e cada vez mais a linha entre investigação e sobrevivência parecia tênue. Em uma noite gelada, ela recebeu um envelope na porta de casa. Dentro, apenas uma chave preta e um bilhete. O porão nunca esquece quem entra, nem quem tenta sair. A cidade parecia dividida entre o medo e a incredulidade. As pessoas sussurravam pelos corredores dos hospitais, repassavam notícias em grupos de mensagens e compartilhavam teorias sobre a real identidade do médico sem rosto. O caso da Clínica São Rafael já não era mais apenas uma investigação local. Jornais nacionais começaram a enviar repórteres para cobrir cada novo capítulo daquele mistério.
Enquanto isso, a delegada Ana Paula, agora sob proteção policial, tentava organizar as provas que tinha. Fragmentos de vídeos, depoimentos fragmentados, o pendrive com imagens perturbadoras, a chave preta misteriosa. Ela sabia que tudo apontava para algo escondido no porão da clínica, mas faltava o principal: provas irrefutáveis de que ali, debaixo das fundações, funcionava um verdadeiro laboratório de esquecimento. O clima no Ministério Público também era de alerta. A promotora Solange Menezes convocou uma força-tarefa composta por peritos, psicólogos, especialistas em medicina legal e tecnologia forense. A operação foi marcada para uma manhã de sexta-feira, sob absoluto sigilo, para evitar o vazamento de informações e qualquer possibilidade de destruição de evidências. Poucas horas antes da ação, uma mensagem anônima chegou ao telefone da promotora. Ele vai saber que vocês estão vindo. O porão está preparado. Não havia mais tempo a perder. Às 7 horas, carros descaracterizados cercaram o quarteirão. Uma equipe tática entrou pela porta da frente, enquanto outra contornava o prédio pela lateral. O portão principal estava trancado, mas a chave preta encaixou perfeitamente na fechadura da porta dos fundos. Lá dentro, o silêncio era absoluto. Luzes frias iluminavam corredores vazios, paredes lavadas recentemente, o cheiro forte de produtos de limpeza tentando disfarçar algo mais profundo. Cada sala inspecionada trazia novas perguntas. Marcas de camas recém-removidas, armários vazios, alguns pedaços de papel queimado ainda fumegando em uma lixeira no subsolo. O foco da equipe era o porão, mas antes de chegarem lá, encontraram um antigo consultório trancado, cujas paredes estavam cobertas por quadros negros e mapas de anatomia. Em uma das mesas, um caderno aberto, repleto de anotações sobre procedimentos para apagar traumas, nomes codificados e horários noturnos. Algumas páginas continham instruções escritas em letra miúda: administrar o composto apenas em estado de torpor, repetir até a ausência total de reação afetiva. Havia croques de instrumentos médicos e desenhos esquemáticos de seringas modificadas, além de registros de substâncias nunca aprovadas pela Anvisa. Quando finalmente desceram ao porão, o ambiente era sufocante. Luzes fluorescentes piscavam, revelando corredores estreitos com portas de metal numeradas, todas trancadas com cadeado. O ar tinha um cheiro de mofo misturado a substâncias químicas. Nos cantos, marcas de móveis arrastados, manchas no chão, e na porta final, sinais de solda recente. Com a ajuda de ferramentas, arrombaram a entrada. O cenário era de puro horror. Várias camas de contenção, paredes com isolamento acústico improvisado, bandejas com restos de medicamentos e seringas, câmeras instaladas nos cantos superiores, todas com fios cortados. No centro da sala, uma mesa de metal com documentos empilhados e 2 caixas de fotos polaroides. Cada imagem mostrava pacientes em diferentes estados de sedação, alguns com olhos abertos mas olhar ausente, outros amarrados ou sentados em posição fetal. Uma ficha médica detalhava datas, sintomas e as iniciais AM em letras vermelhas no topo de cada página. Em um armário, dezenas de jalecos brancos com etiquetas trocadas, máscaras cirúrgicas descartadas e, no fundo, um envelope grosso com documentos internacionais, receitas de importação de medicamentos, autorização para estudos clínicos assinados por médicos de outros países, nenhum registro oficial no Brasil. A perícia recolheu amostras de tudo, enquanto a promotora fotografava cada detalhe. No lado oposto, encontraram uma espécie de diário, escrito em terceira pessoa, relatando experimentos de apagamento seletivo de memória e a busca por uma droga capaz de transformar pacientes em pessoas novas, livres de dor e passado. Em várias páginas, a menção recorrente: se lembrar é sofrer, apagar é salvar. Enquanto isso, Ana Paula sentiu que alguém os observava. Entre sombras projetadas pelas luzes intermitentes, uma silhueta apareceu ao fundo do corredor. O médico sem rosto, vestindo jaleco e máscara cirúrgica, apenas observou a equipe. Depois virou-se e sumiu por uma porta lateral, trancando-a por dentro. Agentes tentaram alcançá-lo, mas do outro lado só havia uma saída para o pátio, vazia, sem sinais de movimento. Quando a operação terminou,
A equipe havia recolhido um arsenal de provas, mas a sensação era de que apenas arranharam a superfície de um sistema maior. No relatório, constaram desaparecimento de pelo menos 28 pacientes, adulteração de prontuários, experimentos sem ética, possível tráfico de substâncias e a identidade do Dr. Álvaro M. Ainda um mistério, sem nenhuma foto, sem digitais, sem existência oficial em nenhum cadastro médico nacional. A Clínica São Rafael foi interditada. As famílias lotaram a porta em busca de notícias, mas para a maioria, a resposta era sempre a mesma. O paciente foi transferido, não há registros. O eco dos corredores vazios, a lembrança dos olhares perdidos, a angústia das famílias e a presença invisível do médico sem rosto continuavam rondando a cidade. O caso se tornava, a cada dia, não só uma investigação de crimes hediondos, mas um mergulho no terror do que significa ser esquecido e no poder de quem controla memórias. Mesmo com a interdição da Clínica São Rafael e o recolhimento das provas, o medo continuava a se espalhar pela cidade. Famílias se aglomeravam em frente ao portão de ferro, segurando cartazes e fotos desbotadas de parentes desaparecidos. Repórteres de emissoras nacionais entrevistavam mães aos prantos, irmãos em busca de respostas, e ex-funcionários que apareciam cobertos por capuzes, dispostos a relatar horrores, mas sempre com medo de represálias. O nome do médico sem rosto tornava-se cada vez mais um mito urbano. Ninguém jamais o reconhecia fora dos muros da clínica, nem em congressos médicos, nem em registros do Conselho de Medicina. Seu nome, Álvaro M., parecia existir apenas nos prontuários e nas anotações cifradas dos corredores escuros. A delegada Ana Paula e a promotora Solange Menezes passaram a receber ameaças veladas, bilhetes anônimos, recados deixados sob o limpador do carro, ligações mudas durante a madrugada. O silêncio protege quem não quer sumir, dizia uma das mensagens encontradas no espelho do banheiro da delegacia. Mas a força-tarefa não recuou. Os laudos periciais comprovaram a aplicação de drogas experimentais nos pacientes e a adulteração de documentos, abrindo espaço para que uma ordem judicial fosse emitida para prender todos os diretores da clínica e funcionários diretamente ligados aos procedimentos ilícitos. No entanto, ao cumprir a ordem, a polícia encontrou um prédio fantasma. Os diretores haviam fugido dias antes, deixando apenas papéis rasgados, computadores queimados e móveis espalhados pelo chão. No subsolo, um recado escrito na parede em tinta vermelha: "Você nunca encontrará a verdadeira porta. O que foi apagado não pode ser trazido de volta." Mesmo assim, a perícia localizou uma nova pista. Em meio aos arquivos fragmentados, havia relatórios de transferência de pacientes para outras 2 clínicas da região, ambas recém-inauguradas e com a mesma equipe médica registrada sob nomes diferentes. A investigação se ramificou. Descobriu-se que o esquema envolvia transferência clandestina de pacientes, principalmente pessoas sem família ou com histórico de abandono. Registros falsos indicavam alta médica, mas os nomes verdadeiros sumiam nos documentos seguintes, substituídos por códigos e números de prontuário. Em um dos dossiês recuperados, uma lista trazia datas, iniciais dos pacientes e um status: apto, apagado, rejeitado. Na mesma pasta havia laudos psiquiátricos com diagnósticos incompatíveis com o histórico dos internados, sinais de que pessoas saudáveis eram retidas para testes. A tensão na cidade atingiu o auge quando um corpo foi encontrado nas margens do rio, a poucos quilômetros da clínica. Era de uma jovem desaparecida meses antes, com marcas de contenção nos pulsos e sinais de sedação. O laudo da necropsia revelou substâncias não identificadas no organismo e ausência total de memórias recentes, conforme exames neurológicos. O caso ganhou repercussão internacional, atraindo a atenção de ONGs de direitos humanos e colocando o Brasil no centro de um escândalo médico sem precedentes. Enquanto a opinião pública pressionava por respostas, Ana Paula e Solange seguiram a trilha dos arquivos até uma fazenda isolada, onde pacientes transferidos eram mantidos sob forte vigilância, vivendo em condições subhumanas. Uma operação policial de resgate foi organizada, resultando na libertação de 17 pessoas.
Todos estavam em estado grave de desnutrição, sem lembrança da própria identidade ou dos anos vividos dentro das clínicas. Nenhum deles conseguia descrever o rosto do médico responsável pelos procedimentos. No meio desse caos, uma nova peça do quebra-cabeça surgiu. Uma foto antiga, recuperada de um álbum de família de uma das vítimas, mostrava um jovem médico recém-formado em uma cerimônia universitária. O nome meio apagado era Álvaro Mendes, mas o rosto já estava parcialmente riscado com caneta. Na contracapa do álbum, uma anotação: "O homem que apaga vidas". Essa foto tornou-se a primeira pista visual concreta em toda a investigação, mas levantou uma nova série de perguntas. Quem era Álvaro Mendes? Como ele conseguiu apagar sua própria história, sumir dos registros e se tornar apenas um vulto no sistema de saúde mental do país? Com a imagem em mãos, Ana Paula foi atrás de antigos colegas de faculdade do médico, tentando rastrear seu passado. Descobriu que, após a formatura, Álvaro mudou de cidade, trocou de nome várias vezes e sempre esteve ligado a instituições de saúde pouco fiscalizadas, onde testava métodos alternativos de cura. O padrão era sempre o mesmo: sumiço de pacientes, transferências sem registro, arquivos perdidos, clínicas fechadas subitamente. Enquanto a força-tarefa ampliava buscas, uma última ameaça foi deixada na caixa de correspondência da promotora. Quem mexe com as memórias pode esquecer de viver. O caso do médico sem rosto, em vez de caminhar para o fim, mergulhava cada vez mais fundo numa rede de segredos, desaparecimentos e horrores que pareciam não ter fim. A busca por Álvaro Mendes se tornou uma caçada nacional. As autoridades de vários estados passaram a compartilhar informações, cruzando prontuários de clínicas psiquiátricas suspeitas, transferências irregulares e registros médicos rasurados. O caso viralizou, ganhando cobertura diária na mídia, mobilizando movimentos de familiares e sobreviventes, e pressionando órgãos internacionais de direitos humanos a exigir uma resposta do governo. Mas por trás dos holofotes, a atmosfera era de medo e silêncio. Muitos médicos e ex-funcionários se recusavam a falar, alegando ameaças veladas ou medo de represálias. Alguns desapareceram misteriosamente após prestarem depoimento. Outros mudaram de cidade, mudaram de nome, apagaram o próprio passado para evitar cruzar o caminho do médico sem rosto. A delegada Ana Paula concentrou esforços em rastrear contas bancárias, contratos e rotas de medicamentos importados usados nas experiências. Descobriu-se que parte do financiamento vinha de fundações internacionais ligadas a pesquisas alternativas sobre traumas e reabilitação psiquiátrica. Essas fundações financiavam experimentos sob o pretexto de ciência humanitária, mas na prática acobertavam desaparecimentos, violações éticas e destruição de vidas. A Polícia Federal entrou no caso, ampliando as buscas a nível internacional. Enquanto isso, a promotora Solange Menezes conseguiu, após meses de tentativas, uma autorização judicial para acessar arquivos secretos do antigo Conselho Nacional de Saúde Mental. Lá encontrou documentos classificados com o nome de Álvaro Mendes vinculado a um projeto experimental. Silêncio absoluto. O objetivo oficial era testar a eficácia de protocolos para apagar memórias traumáticas em pacientes crônicos e reincorporá-los à sociedade sem vestígios de sofrimento anterior. Porém, relatos anexados ao projeto descreviam efeitos colaterais devastadores: amnésia total, perda de identidade, agressividade extrema e casos de suicídio após sessões repetidas de sedação. Em paralelo, surgiram testemunhos de sobreviventes que conseguiram escapar. Uma mulher, internada na Clínica São Rafael sob o nome fictício de Paciente 297, relatou sessões em um quarto sem janelas, sob luzes brancas intensas, onde era forçada a tomar medicamentos desconhecidos enquanto escutava gravações hipnóticas. Disse ter visto outras pacientes serem levadas por homens de jaleco, sem jamais voltarem. Lembrava-se apenas do som da voz de um médico atrás da máscara, dizendo: "Depois de hoje você será outra pessoa." Esses relatos serviram para aprofundar o horror e aumentar a pressão pública. Grupos de apoio a familiares de desaparecidos se multiplicaram, promovendo vigílias, protestos e campanhas por justiça. O nome de Álvaro Mendes se tornou sinônimo de terror nos noticiários,
e a imagem do médico sem rosto circulava em todo o país. Ainda assim, ele parecia estar sempre um passo à frente. Clínicas eram fechadas horas antes das batidas policiais, arquivos digitais sumiam com vírus e novas pistas surgiam apenas para evaporar no ar. A imprensa, diante do desespero das famílias, passou a exibir cartas e diários recuperados dos pertences dos pacientes. Neles, frases desconexas, nomes riscados, memórias partidas em pedaços. Hoje tiraram meu nome. Se lembrar é perigoso. Ninguém me chama mais de filha. Não consigo lembrar meu rosto. Os psiquiatras consultados pela investigação explicaram que tais sintomas são típicos de síndromes dissociativas graves, normalmente induzidas por traumas intensos, mas, naquele caso, resultantes de intervenção química e psicológica deliberada. Com a nova repercussão, agências internacionais de combate à tortura e experimentos não autorizados se envolveram. O governo anunciou em cadeia nacional uma força-tarefa para localizar e prender Álvaro Mendes. Contudo, toda vez que se aproximavam de um endereço suspeito, encontravam só vestígios: móveis abandonados, cheiros de éter e desinfetante, documentos parcialmente queimados, seringas usadas e paredes pichadas com ameaças veladas. O silêncio é o maior remédio. A memória dói. Esqueça. Em meio à pressão, uma última pista surgiu. Um investigador particular contratado por uma das famílias encontrou, em uma clínica desativada no interior do estado, um esconderijo secreto, um laboratório improvisado, registros de nomes e datas, fotografias de pacientes e uma máscara cirúrgica pendurada ao lado de uma jaqueta branca manchada de sangue seco. No espelho do armário, escrito em batom vermelho, um aviso: quem olha para trás nunca encontra saída. A delegada Ana Paula percebeu que a luta não era apenas por justiça para os desaparecidos, mas pela verdade enterrada sob camadas de silêncio. O médico sem rosto se transformava em lenda viva e, ao mesmo tempo, em um símbolo de tudo aquilo que a sociedade preferia não ver. A operação para capturar Álvaro Mendes alcançou níveis inéditos de vigilância. Fronteiras estaduais e aeroportos receberam alertas. Listas de passageiros passaram a ser cruzadas em tempo real, e qualquer internação psiquiátrica nova era automaticamente investigada por equipes conjuntas de saúde e polícia. O nome médico sem rosto tornou-se palavra proibida entre funcionários de clínicas. Ninguém queria ser associado, ninguém queria responder por perguntas demais. Ainda assim, mesmo sob máxima atenção, era como se ele evaporasse no momento em que alguém chegava perto. A cada denúncia, apenas um cenário de abandono: seringas, prontuários com nomes raspados, cheiro de produtos químicos e silêncio. Enquanto isso, o trauma coletivo ganhava proporção. Cidades pequenas, onde clínicas suspeitas haviam funcionado, organizavam mutirões de busca por desaparecidos. Parentes vasculhavam arquivos, conversavam com ex-pacientes, seguiam pistas mínimas, qualquer detalhe que pudesse levar à verdade. Em uma dessas buscas, um irmão encontrou cartas antigas de uma paciente que descreviam um ritual noturno: médicos mascarados, luzes apagadas, portas que se trancavam e, acima de tudo, a ordem sussurrada para esquecer o que aconteceu. A promotora Solange Menezes liderava entrevistas com sobreviventes resgatados. Alguns tinham flashes de lembranças perturbadoras, sentiam cheiros de éter, acordavam com hematomas, lembravam de alguém sussurrando perguntas que não faziam sentido. Todos relatavam, em algum momento, ouvir a mesma voz, calma e ameaçadora, prometendo apagar a dor para sempre. Testes neurológicos mostravam padrões inéditos de amnésia induzida, áreas do cérebro literalmente inativas, memórias recentes apagadas por ação química. A Polícia Federal conseguiu, após meses de tentativas, rastrear um lote de medicamentos ilegais importados para o Brasil. Um documento anexado trazia a assinatura de A. Mendes como responsável técnico, mas o endereço indicado era de uma clínica já demolida há anos. Mesmo assim, a assinatura revelou uma pista. O mesmo tipo de caligrafia aparecia em laudos médicos dos arquivos secretos do Conselho Nacional de Saúde Mental, vinculando crimes antigos a novos desaparecimentos. A delegada Ana Paula e sua equipe, em parceria com agentes federais,
Passaram a investigar antigos colegas de faculdade de Álvaro. Descobriram que, entre eles, poucos queriam falar. Quem aceitava dizia ter presenciado episódios estranhos ainda nos tempos de residência. Pacientes que nunca recebiam alta, experimentos silenciosos realizados à noite, uma obsessão do médico por protocolos de apagamento seletivo. Documentos antigos mostravam projetos de pesquisa nunca publicados e listas de voluntários que, após os experimentos, simplesmente desapareceram do convívio universitário. Em meio à investigação, uma ligação anônima levou a polícia a um sítio isolado, nos arredores de uma cidade do interior. O local parecia abandonado, mas em um dos quartos, marcas recentes indicavam atividade. Colchões no chão, recipientes com sedativos, paredes revestidas com material acústico improvisado. Em uma gaveta trancada, um caderno de anotações detalhava datas, horários, iniciais de pacientes e instruções minuciosas para aplicar medicamentos experimentais, tudo assinado por AM. No rodapé de uma página, uma mensagem: só existe futuro para quem esquece o passado. A repercussão internacional colocou o Brasil sob pressão de entidades globais. O caso foi tema de debates na ONU e na Organização Mundial da Saúde. As autoridades reforçaram a vigilância em hospitais e clínicas do país inteiro. Mas a cada semana, novas denúncias apareciam, envolvendo outros nomes, outros desaparecidos, como se o caso do médico sem rosto tivesse desencadeado uma onda de revelações que antes ninguém ousava trazer à tona. Os sobreviventes, ainda debilitados, passaram a formar grupos de apoio. Juntos, buscavam resgatar fragmentos de memória, reconstruir identidades perdidas, encontrar familiares e reconstruir o sentido da própria vida. Alguns começaram a escrever relatos, publicando livros e artigos sobre os horrores vividos, numa tentativa de impedir que o esquecimento vencesse outra vez. Mesmo assim, Álvaro Mendes seguia como um fantasma. Em todos os lugares por onde passou, deixou apenas pistas desconexas, traumas e silêncio. A cada novo endereço investigado, uma única frase era encontrada rabiscada em paredes, espelhos ou diários: aqui ninguém lembra de nada. A sociedade agora lutava não só para capturar um criminoso, mas para não esquecer que por muitos anos, vidas foram apagadas à luz do dia, e que a maior violência é o silêncio imposto pelo medo. Com o avanço das investigações, o cerco ao médico sem rosto apertava, mas a sensação de impotência aumentava entre autoridades e famílias. Cada nova operação parecia revelar não apenas a magnitude dos crimes, mas também o desespero dos sobreviventes diante do vazio deixado pelo esquecimento. O país se dividia entre indignação e medo, enquanto listas de nomes desaparecidos aumentavam diariamente e denúncias de clínicas clandestinas se multiplicavam em diferentes estados. Não havia descanso para a equipe de Ana Paula. Cada nova pista significava mergulhar ainda mais fundo em um universo onde a dor era silenciosa, a identidade era um risco e a verdade se escondia atrás de laudos falsificados. Na busca por Álvaro Mendes, a força-tarefa da promotora Solange Menezes cruzou dados de voos internacionais, rastreou contas offshore, monitorou transações de equipamentos médicos importados e buscou qualquer resquício de sua presença em registros civis. Tudo indicava que, além das clínicas psiquiátricas, ele operava em parceria com redes de laboratórios privados, movimentando valores altos para comprar silêncio e garantir a continuidade dos experimentos. As autoridades chegaram a uma fazenda abandonada, a 200 quilômetros da capital, onde encontraram equipamentos cirúrgicos, frascos de substâncias proibidas e um painel repleto de fotos de pacientes, todos catalogados por número, jamais por nome. Entre as polaroides, bilhetes com ordens frias, sem perguntas, aplicar dose dupla, transferir apenas quem não tem família. Em uma sala escura, agentes encontraram documentos parcialmente queimados. Um deles era uma certidão de óbito falsa, com o nome de uma paciente dada como morta anos antes, mas que havia sido vista dias atrás, pedindo ajuda em uma rodoviária do interior. A mulher, resgatada pela polícia, estava desorientada, com falhas graves de memória, mas aos poucos reconheceu o nome da clínica São Rafael. Seu depoimento confirmou o terror vivido por dezenas de pessoas, sessões repetidas de sedação,
isolamento extremo, ameaças e ordens para nunca contar o que acontecia à noite. Ela descreveu a figura de um médico que usava máscara e nunca revelava o rosto, e relatou o medo de ser apagada de novo se falasse algo a mais. A imprensa internacional tratou o caso como o maior escândalo de experimentos médicos ilegais já revelado no país. Entidades de direitos humanos exigiram justiça, enquanto especialistas de todo o mundo analisavam os relatos e os laudos, tentando dimensionar o impacto das experiências em vítimas indefesas. O debate chegou ao Congresso Nacional, com audiências públicas e promessas de mudanças na legislação, mas na prática, as investigações pareciam correr atrás de um fantasma, cada vez mais difícil de encontrar, cada vez mais habilidoso em apagar rastros. Ana Paula e Solange, mesmo sob ameaça constante, mantinham o foco. Percorrer hospitais, ouvir sobreviventes, confrontar funcionários silenciosos, vasculhar arquivos digitais que insistiam em sumir. O medo era palpável nos corredores das delegacias e tribunais, enquanto ex-funcionários de clínicas suspeitas desapareciam ou eram encontrados mortos em circunstâncias misteriosas. A cada novo sumiço, a lista de possíveis cúmplices crescia, mas o rosto do médico continuava ausente, como se ele fosse uma lenda, um aviso sombrio do que acontece quando o sistema falha e o silêncio reina absoluto. Nas redes sociais, familiares de vítimas criaram campanhas virais exigindo justiça, e grupos de apoio publicavam histórias de sobrevivência, tentando reconstruir laços e identidades despedaçadas. Os relatos se multiplicavam. Pacientes que acordavam sem lembrar o próprio nome, mães que reconheceram filhos após anos de sumiço, jovens que tentavam explicar pesadelos recorrentes com corredores frios e luzes brancas. Um padrão se consolidava. O médico sem rosto atuava sempre na sombra, mudava de nome, de cidade, de parceiros, mas repetia o mesmo ritual de apagamento: eliminar a história, riscar a memória, apagar tudo que pudesse ligar uma vida à outra. Foi nesse clima de tensão extrema que uma pista inesperada surgiu. Um antigo colega de faculdade de Álvaro Mendes, hoje professor universitário, procurou Ana Paula para entregar um manuscrito antigo do médico, uma espécie de diário científico. O texto descrevia a obsessão por criar uma substância capaz de reescrever traumas e criar pessoas novas, limpas de passado. O diário detalhava experiências feitas em cobaias, depois em pacientes voluntários, até a passagem definitiva para experimentos clandestinos. Entre as últimas páginas, a frase: "A verdadeira liberdade é nunca ter lembrança do que te feriu." O manuscrito não trazia endereço, mas citava a localização de uma clínica em uma pequena cidade da fronteira. Para Ana Paula e Solange, aquela era a última esperança de encontrar o médico sem rosto e talvez dar fim ao ciclo de horrores que ele havia criado. A viagem até a cidade da fronteira foi feita sob máxima discrição. Ana Paula, Solange e uma equipe reduzida de agentes cruzaram estradas desertas, atentos a qualquer sinal de vigilância ou emboscada. A clínica citada no manuscrito era uma construção isolada, com muros altos e portões trancados, rodeada por mato alto e trilhas abandonadas. Não havia placas, nem qualquer identificação, apenas o eco do vento atravessando as frestas da cerca, carregando consigo o silêncio típico de lugares onde segredos tentam ser enterrados para sempre. A entrada foi tensa. Um funcionário, visivelmente assustado, abriu a porta depois de muita insistência. Dentro, corredores gelados, luzes amarelas piscando e o cheiro familiar de desinfetante misturado a algo mais. Uma nota ácida que evocava lembranças dos piores dias da investigação. Quartos trancados, macas vazias, arquivos em desordem. O clima era de abandono recente, como se alguém tivesse fugido às pressas. Em uma das salas, a equipe encontrou documentos apressadamente destruídos, fragmentos de exames e laudos médicos, mas nada que identificasse oficialmente o responsável pela clínica. No subsolo, escondida atrás de uma parede falsa, uma sala pequena servia de laboratório clandestino. Havia caixas de medicamentos importados, seringas descartadas, aparelhos de monitoramento cerebral e um quadro branco coberto de fórmulas químicas. Em uma mesa, cadernos de anotações com a letra de Álvaro Mendes, descrições detalhadas dos experimentos, registros de datas e horários, nomes substituídos por códigos. No final de um dos cadernos,
um envelope lacrado com a inscrição "Para quem procura a verdade". Dentro, uma foto. O retrato de uma sala cheia de pacientes em silêncio, todos de olhos fechados, com marcas de sedação no braço e expressão de vazio absoluto. Ao explorar a última ala do subsolo, a equipe ouviu passos. Um homem de jaleco, máscara e boné cirúrgico tentou escapar por uma porta lateral. Ana Paula e Solange correram atrás dele, atravessando corredores, portas trancadas e escadas de emergência. O homem tropeçou, quase caiu, mas foi contido pelos agentes. Mesmo diante das autoridades, recusava-se a tirar a máscara, resistia ao ser algemado e nada dizia. Seus olhos, frios e sem emoção, fitavam o vazio. No interrogatório, Álvaro Mendes manteve o silêncio absoluto. Não reagiu às acusações, não demonstrou remorso, não respondeu a perguntas sobre vítimas, cúmplices ou experimentos. A perícia confirmou sua identidade por exames de DNA e as provas recolhidas, laudos, diários, amostras de substâncias ilegais, selaram o destino do médico sem rosto. O país acompanhou o julgamento como um marco histórico. Sobreviventes e familiares lotaram as galerias do tribunal, ouvindo em silêncio o relato dos horrores. A promotora Solange apresentou as provas, diários científicos, laudos periciais, depoimentos, cartas de pacientes e a foto que estava no envelope. Ana Paula, pela primeira vez diante do réu, descreveu o impacto devastador dos experimentos na vida das vítimas e a importância de não deixar o caso ser esquecido. O tribunal condenou Álvaro Mendes à prisão perpétua por crimes contra a humanidade, experimentação ilegal, tortura, falsidade ideológica e desaparecimento de pessoas. Clínicas ligadas a ele foram fechadas, cúmplices identificados e processados. Grupos de apoio a sobreviventes cresceram, ajudando pacientes a reconstruir memórias, laços familiares e o sentido da vida. O caso inspirou mudanças na legislação, aumentou a fiscalização de instituições psiquiátricas e criou mecanismos para que vítimas de experimentos tenham voz, cuidado e justiça. A história do médico sem rosto se tornou símbolo de luta contra o esquecimento. As vítimas, antes silenciadas, agora eram lembradas como sobreviventes. A sociedade entendeu que o maior crime não era apenas apagar memórias, era permitir que vidas inteiras fossem roubadas pelo silêncio e pela indiferença. Ao deixar o tribunal, Ana Paula sentiu o peso de anos de investigação se dissolver em lágrimas. Olhou para Solange e para os sobreviventes reunidos. Eles sabiam, a justiça não devolveria o passado apagado, mas, a partir dali, ninguém mais teria o direito de esquecer. Se esse caso te impactou, comente sua opinião, compartilhe o vídeo e inscreva-se no canal para receber investigações completas e relatos reais de crimes não solucionados. Deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhuma história que precisa ser contada.